Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Começando a quarta vigília da noite. Agora é mais de 5:30 da manhã. Eu dormi um pouco, consegui dormir de madrugada, né? Então acordei agora e eu resolvi ligar o celular e apertar o play e começar a gravar. Hoje eu não me preparei, apesar que eu também, quando começo a fazer os vídeos, eu quase nem me preparo, né? Eu já vou pegando as coisas que eu tenho aqui, né? Que eu escrevi no caderno e vou falando. Mas como a vida da gente é muito imprevisível, né? Então eu pensei em fazer o vídeo falando sobre os acontecimentos, né? O que está acontecendo agora, né? E vou falar um pouco também sobre a minha vida, né, nesse momento. E vou utilizar esses argumentos para fazer o vídeo. Nem eu tô com alguma coisinha aqui do meu lado, né, uns cadernos aqui que eu costumo usar, mas eu nem sei onde está a Bíblia agora. Mas eu vou começar a falar do que eu tô pensando, né? Eu tô aqui já há alguns dias, né? Sem saber assim o que fazer, né? Porque a minha vida agora mudou. Até há 4 anos atrás eu era morador de rua, mas para chegar nessa situação de rua aconteceu muita coisa, né? Então eu resolvi vir agora, né, que eu tô morando numa casa, né, que agora eu não sou mais morador de rua, mas eu ainda me considero como sendo morador de rua, porque eu sou interditado pelo juiz por problema mental. E daí, quando eu perdi minha mãe em 2022, que ela faleceu em agosto de 2022, eu ainda fiquei 7 meses na casa que eu pagava aluguel, porque ela recebia a pensão, né, do meu pai, por morte. Meu pai morreu em 1997 e foi a única coisa que sobrou, porque apesar de tudo, meu pai ele deixou alguns bens, mas eu acabei perdendo tudo, né? Com o decorrer do tempo. Passou 24 anos e eu acabei perdendo tudo. Daí só sobrou a pensão da minha mãe. Na época, em 2021, ela estava recebendo acho que R$ 2.500. Mas aí a gente já estava morando de aluguel e antes dela morrer a gente estava pagando R$ 1.000 de aluguel numa casa aqui num bairro na cidade de Franca. Daí quando ela faleceu, eu fiquei sem dinheiro nenhum, porque a pensão da minha mãe, eu não tive direito de receber. Daí eu perdi tudo, né? E daí a minha família morreu, porque desde quando eu nasci, praticamente, era só eu, meu pai e minha mãe, porque meu pai era filho único. Minha mãe era filha única. E eu sou filho único, não tenho mulher, não tenho filhos. Daí acabei ficando sozinho. Só que eu tenho problema mental e daí eu fui pra rua. Apesar que eu fiquei desde o dia que a minha mãe morreu até dia 22, até
1º de abril ou dia 4 de abril, não me lembro direito, de 2021, eu fiquei morando na casa, de graça, de aluguel, que eu e minha mãe pagávamos, que era R$ 1.000. Porque o dono tinha morrido alguns meses atrás. E daí a casa ficou para a filha e para a ex-mulher do dono. E daí eu tive que começar a pagar aluguel para elas. E elas, né, depois ficaram sabendo do que aconteceu comigo, deixaram eu ficar lá durante uns 7 meses sem pagar aluguel. Daí elas viram que eu tinha problema mental. Daí elas deixaram eu ficar lá, mas depois não deu mais certo, porque elas tinham que alugar a casa, daí eu tive que entregar a chave. Daí eu fui morar na rua. Mas antes disso, a ex-mulher do dono lá da casa estava me ajudando. Ela me levou no INSS. Daí eu fiz a perícia lá para ver se eu podia receber um benefício. Só que daí não deu certo. Daí ela teve que pedir a casa e eu fui para a rua. Daí no dia que eu fui para a rua, eu peguei as coisas que eu tinha um pouco antes e vendi e consegui juntar R$ 3.000. Daí, em vez de ficar aqui onde eu moro, em Franca, que é uma cidade do interior de São Paulo, eu fui lá para o Amazonas. Daí eu saí no dia 4, no dia 5 de abril de 2021 e fui para o Amazonas sozinho, morar lá. Ver se eu conseguia viver junto com os quilombolas, ribeirinhos, com as comunidades lá do Amazonas, porque eu já estava prevendo isso há uns 10 anos atrás. Daí foi quando eu conheci a teoria da conspiração, através do canal do Rubens Sodré. Em 2012, eu já estava morando aqui em Franca, porque antes eu morava lá na cidade de São Paulo, que eu nasci lá. E morava só eu e minha mãe aqui em Franca, desde 2010. A gente veio pra cá, porque eu já não estava mais aguentando ficar lá em São Paulo, já estava ficando muito perturbado. Daí eu queria arranjar um lugar tranquilo e ainda tinha um pouco de dinheiro, né? Daí eu vim pra cá com a minha mãe em 2010. Em 2012 eu descobri o canal do Rubens, né? O Verdade Oculta. Daí caiu a ficha. Ele falava muito dos Illuminates, daí eu comecei a entender por que esse mundo é desse jeito, mas ainda não li a Bíblia. Então, eu comecei a me interessar pela Bíblia, que eu comecei a assistir o canal do Rubens e foi aparecendo outros canais, que os teóricos da conspiração, eles eram evangélicos, né? E daí eu fui me aperfeiçoando, mas eu não li a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia depois que eu voltei do Amazonas em 2022. Que eu fui para o Amazonas e voltei. Eu não consegui ficar lá, porque eu só fui com R$ 3.000. Mas aí eu peguei e fui para lá. Mas eu já tinha conhecimento um pouco da Bíblia, porque eu via, né? As pessoas que tinham canal na internet e eram cristãos falando desses assuntos. Daí eu fui me aperfeiçoando, mas eu não li a Bíblia. Daí quando eu fui para o Amazonas, eu não conhecia a Bíblia, porque eu não lia, mas eu conhecia mais ou menos sobre a palavra de Deus, porque eu via os canais da conspiração falando, né, de Deus, da Bíblia, de Jesus. Então eu já fui para lá já com uma certa bagagem, né?
Daí eu fiquei lá uns dias lá, porque acabou o dinheiro. Daí entrei numa cidadezinha que ficava no meio da floresta amazônica, lá na região norte da Amazônia. E daí tinha acabado todo o dinheiro, não sabia o que fazer, tava lá perdido, sem dinheiro, sem nada, sem família. Daí eu resolvi entrar lá numa comunidade, porque eu tava com medo, né, de entrar, porque até quando eu tava com dinheiro, eu ficava rodando e pegava barco, pegava ônibus e fiquei dando umas voltas nas cidades que ficavam em torno lá da cidade de Manaus, que fica dentro da floresta, né? É uma cidade grande, mas Manaus fica dentro da floresta. Eu chegava pelo porto, depois tentava fazer a travessia com condução do porto de Manaus até a rodoviária, que não fica no mesmo lugar. Eu fiz isso algumas vezes, porque a pé eu ficava com medo, que eu achei muito esquisito, né? Cidade de Manaus, né? Achei muito perigosa, né? Igual São Paulo, né? Mas menor, né? Numa escala menor a cidade, né? No requisito de tamanho. Mas aí aconteceu isso. Daí acabou o dinheiro, eu fui parar numa cidade a 500 quilômetros de Manaus. Eu já tinha ido umas 2 vezes para lá, porque eu ficava rodando, né? Que eu ficava com medo de dormir na rua, dormir dentro da floresta. Daí eu ficava rodando de barco e ônibus e ficava dormindo dentro do barco e do ônibus, né? Até acabar o dinheiro. Daí acabou o dinheiro nessa cidade, Itacoatiara. Agora eu fiquei sabendo que é a cidade onde faz o melhor abacaxi, né? Onde produz o melhor abacaxi do Brasil, né? Talvez até do mundo, né? Então já é uma referência para mim agora no futuro, né? Por causa da nova ordem mundial, do reinado da besta, eu poder escolher, né, aquela região lá, porque como eu já fui para lá, eu já tenho um pouco de conhecimento real, né? Porque eu tive que, quando acabou o dinheiro, eu tive que dormir no meio da floresta, né? No meio do mato, lá na selva, né? Porque daí acabou o dinheiro, eu falei, vou pegar essa estrada e vou de Itacoatiara a pé, andando 600 quilômetros até Manaus de novo, né? Mas aí no meio do caminho, se eu achar, eu tava pensando assim, né? Se eu achar uma comunidade, um lugar para me ficar, que eles me aceitassem, eu ficaria, né? Daí eu peguei e fui, já não tinha mais jeito, não tinha mais dinheiro nenhum. Eu peguei e fui. Daí, como eu tinha o último dinheirinho, eu peguei lá um ônibus meio que circular lá da região e fui parar numa comunidade próxima ali da cidade onde eu tava. 30 quilômetros, mais ou menos. Daí eu cheguei lá, o ônibus parou na comunidade, na frente tinha um riozão, mas nem deu para ver direito, né? Daí eu peguei e entrei na comunidade. Daí veio um rapaz falar comigo, já falando para mim falar lá com o chefe lá da comunidade lá. Eu peguei e fui, né? Daí expliquei meu caso, falei que eu queria ficar lá, se ele me recebesse. Daí ele tava jogando lá dominó lá com uma mulher, né? Era dois idosos, né? E eles eram muito frios, né? Eles estavam assim, tipo, com medo. Eles estavam achando que eu era assassino, né? Gente do mal, né? E tava querendo, assim, estava me estudando, né? Pelo que eu senti, né? Daí, como eu tava desesperado, né? Eu peguei e fiquei na minha, né? Porque eu tava com o Espírito Santo. Porque eu consegui me controlar, né? Apesar do que eu já tava prevendo, né? Que eu ia ter que viver no meio da floresta e eu podia morrer a qualquer momento, né? Então eu já tava meio que preparado psicologicamente, porque eu tava com medo, mas eu não tava assim, né?
numa situação que eu tava assim, alucinado, né? Apesar que eu não sei, né? Porque como eu fui diagnosticado como doente mental, hoje eu sou interditado pelo juiz e pelo promotor. Então é uma situação que eu me lembro e não me lembro direito o que aconteceu lá dentro, né? Mas aí eu vi que ele tava botando muita barreira, esse homem aí, né? Quando eu tava lá na comunidade dele. Mandou eu ir para um lugar falar com um outro cara que era chefe da comunidade. Daí eu fui, daí não tinha ninguém. Daí eu voltei, falei que eu não tinha achado ninguém. Daí eu fiquei próximo deles ali, que era acho que a casa até do homem ali onde eu tava. Daí eu fiquei na varanda, assim, fiquei assim, como eu cheguei acho que um pouco antes do almoço, ou depois, acho que eu cheguei na parte da tarde lá, mas era tipo 1 hora da tarde, 2 horas. Daí eu fiquei o tempo todo lá vendo eles jogar dominó e fazendo algumas perguntas pra mim, mas muito frio, né? Daí eu não sabia se eles iam deixar eu ficar ou não, né? Mas eu vi que eles estavam me estudando, né? Principalmente esse homem aí. Daí eu tava rezando, tava torcendo, sei lá, por dentro, que eu tava querendo ficar ali, né? Porque era o único lugar que eu tinha ali naquele momento, né? E daí chegou a noite, assim, ele me deu comida, deixou eu montar a rede lá, né? Na varanda, né? E daí ele ficou conversando comigo, daí depois ele falou: amanhã a gente vê o que a gente faz. E daí eu dormi lá na varanda, tal, daí acordei de manhã, ele me deu o café da manhã, e depois ele falou que eu não podia ficar lá, porque não deu certo. Me deu aquela desculpa de sempre, né? Daí eu vi que a minha situação era horrível, porque eu nunca tinha passado por aquilo, né? Não sabia o que ia acontecer, né? Agora eu sei o que aconteceu, porque eu tô aqui já faz 4 anos, né? Eu consegui voltar, né? Daí eu vou contar um pouco, né? Tô contando o que aconteceu, né? Nesse momento em 2022, que eu tava lá dentro da floresta amazônica. Daí ele mandou eu ir embora, daí eu peguei e fui a pé embora, né? E daí, como eu tinha entrado numa estrada de terra, para chegar antes na estrada principal também, que era meia terra, meio asfalto, mas era uma estrada horrível, que os carros passavam lá, parecia que até ia quebrar as molas dos carros, porque é uma estrada meio asfalto, meio terra, de tão ruim que ela tava, né? E passava bastante carro, né? Porque são muitas cidades, o território é muito grande lá, né? Então eles usam muito carro, né? Em 2022, essa história que eu tô contando, né? Aconteceu em 2022. Daí eu peguei, saí da estrada, andei uns quilômetros, né, pela estrada de terra para pegar essa estrada principal, porque eu vi pelo ônibus que existia, porque eu tinha passado por ali, né? Daí quando eu cheguei na estrada principal, eu vi uma casa assim. Eu não sabia se eu voltava para a cidadezinha de Itacoatiara ou se pegava e ia para Manaus, andava 600 quilômetros para chegar até Manaus. Daí ali, né, carregando 4 mochila pesada, daí foi começando minha angústia, né? É um terror, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu sei que eu ia ter que dormir no meio da floresta, não tinha outro jeito, né? E quando a gente está nessa situação, o dia passa muito rápido, né? Mas ali eu já estava, acho que chegando na hora do almoço, e eu entrei numa propriedade assim, né, que eu avistei quando eu já estava na estrada principal, né? E daí não tinha ninguém, né? É uma coisa assim que
é muito isolado, parece que só tá você ali, é tudo quieto, né? Apesar que tem algum movimento, né? Que nem eu falei de carro, né? Mas é estranho, né? E daí eu bati palma, assim, daí acho que apareceu uma pessoa. Daí eu já fui pedindo comida, né? Porque eu nunca tinha feito isso, né? Eu não gosto de ficar pedindo, nunca precisei, né? Mas nesse momento da minha vida, aqui em São Paulo, quando eu tava morando de graça, as pessoas iam me ajudando, assim, algumas pessoas, né, que eu conhecia, assim, naquele momento, naquele lugar onde eu tava aqui em Franca, né? Mas nunca, assim, pedi, assim, mas eu recebi alguma ajuda, né? Eu tava vivendo assim, tava tendo uma transformação na minha vida, né? Mas ali chegou um momento que eu fui obrigado a pedir, porque eu tava no meio da floresta amazônica, né? Daí eu peguei, não sabia o que ia fazer, eu queria morar lá, mas eu ainda tinha que descobrir, né, onde eu poderia morar, não sabia o que ia acontecer. Foi uma roleta russa, daí eu peguei, daí a pessoa me deu, daí apareceu acho que uma pessoa, daí eu pedi acho que comida, ela pegou e me deu alguma coisinha assim, daí já deu uma aliviada, né? Eu tava com muita pressão na cabeça, né? Dei uma animadinha assim, comi, né? Que me deu, né? Uma coisa muito simples, acho que pão. Me deu e eu comi. Daí eu resolvi pegar sentido Manaus e fui, né? Daí logo em seguida apareceu outra propriedade. Daí eu vi um homem sentado dentro da varanda da propriedade. E daí tinha o portão de entrada, mas a casa do homem ficava bem mais lá pro fundo do terreno. Daí, quando ele estava sentado e parecia que tinha um cachorrão do lado dele, eu não me lembro direito, mas tinha. Daí, quando eu fui pôr o pé para entrar na propriedade, ele de lá de longe já falou: Para aí, fica aí, se você entrar aqui, eu vou soltar o cachorro. Daí já vi que eu já deu aquela calafrio por dentro, assim, sabe? Daí ele só fez assim: continua andando, vai pra frente e tenta a sorte. Lá na frente você consegue, acho que ele falou assim, você consegue alguma coisa, assim, pra me desmoralizar, né? Daí eu peguei, eu já vi que eu não ia bater de frente com o cara, né? Daí eu baixei a cabeça assim, né, triste pra caramba e continuei andando, né, com medo, né, e fui, né, dá aquela sensação ruim, a gente assim, né, numa situação, né, que nem eu tô relatando, sem nada, né, sem nenhum bem, parecia que eu tava vivendo na idade das cavernas, né, mas essa era a minha realidade, né, ali. Daí, por que que eu tô contando isso? Porque agora eu vou começar a pensar em voltar lá. Eu tô meio que no começo do mês agora fazendo esse vídeo, mas no final do mês eu tô pensando em voltar para lá já para fazer já umas expedição para ver se eu consigo arranjar um lugar para ficar morando lá, porque aqui onde eu tô agora, que eu voltei de novo, né, para a Cidade Franca, o estilo de vida é diferente do estilo de lá, né? E aqui tá muito difícil porque uma hora eu fico pensando, eu vou ficar aqui. Depois eu fico pensando, não, eu vou para lá. Porque vai acontecendo as coisas e a gente tem que colocar o dinheiro no pensamento, porque a gente não consegue sobreviver aqui em São Paulo sem dinheiro. Lá também não, mas mediante a mudança que vai acontecer o mundo vai se transformar em um mundo totalmente diferente do que nós conhecemos entre agora, nós estamos em 2026 até 2030, né? Nós estamos agora no meio do ano de
de 2026 até 2030, que neles estão falando da revolução, né, tecnológica, internet 6G, internet das coisas, internet dos corpos, robô, máquina, inteligência artificial. Então eu estou me baseando por isso, né? É melhor ir morar lá no meio do mato, né? Porque no meio do mato a gente vai precisar dessas coisas, porque vai ser obrigatório. Quem não tiver enquadrado dentro do sistema que eles estão montando, né? Sistema do diabo, né? Vai ter que colocar a marca da besta, né? Então, voltando ao assunto lá, né, de 2022, que eu tava começando lá a procurar, né, um alicerce, uma base para me poder, naquele momento, ficar morando lá no Amazonas sem dinheiro, né? Daí o cara mandou sair fora, eu peguei e fui embora. Daí foi acontecendo um monte de coisa na aventura, né? Daí eu fiquei só nessa estrada, porque eu fiquei com medo. Daí foi aparecendo alguns ramais, né? Que lá as estradas de terra que saem da estrada principal, eles chamam de ramais, né? Então eu já peguei esse macete, né? São vários ramais, né? Eu passei, que eu andei uns 60 quilômetros, vários dias, né? Então eu fui passando por vários ramais, assim, né? Mas eu tinha medo de entrar neles, porque eu não sabia onde ia dar. Eu tinha a impressão que se eu pegasse algum ramal e saísse fora da estrada principal, eu ia andar tipo uns 50, 100 quilômetros para dentro, mais para dentro da selva ainda, né? Eu fiquei com medo, daí eu ficava só na estrada. É as decisões que a gente tem na hora que a gente tá nessas situações, né? Daí eu falei, eu fui resolvendo tudo que ia acontecendo, eu ia resolvendo no dia a dia que eu tava ali, dormia, estendia a rede entre as árvores, né? E dormia ali na beira da estrada, no meio do mato mesmo. Eu dormi várias vezes, tomei muita chuva, dormi várias vezes assim. Dormi a céu aberto, lá não tem cobertura, só tem árvore lá, não tem. As coberturas que tinha era tipo assim, eles faziam uma um ponto de ônibus assim, colocava umas telinhas, né? Eles mesmos faziam, né? Os moradores das casas que ficava na beira da estrada. E daí, quando eu passava por esses lugares, eu descansava um pouco, ficava sentado e depois eu continuava. Mas como eu já estava muito cansado, que eu tinha andado já uns 40, 50 quilômetros a pé, eu já comecei a ficar tipo 2, 3 dias parado, né? E os carros passando, me via, né? Mó constrangimento, porque eles sabem que eu tava ali andando, né? E passava vários carros, né? Era o dia inteiro, né? Passando o carro e eu vendo o carro na minha frente e tomando chuva, né? Era uma coisa horrível, mas eu tava com o espírito, né? Então, eu eu fui vivendo assim, né? Não sabia o que ia acontecer, né? Daí eu comecei a ficar maluco, né? Porque eu já tava querendo ir para os Estados Unidos a pé, porque eu tava querendo resolver meu problema, né? Que eu vi que lá eu não tava conseguindo, assim, me firmar em algum lugar, né? Minha pretensão era ficar lá em alguma comunidade, mas eu não estava conseguindo. Agora eu pretendo ir, mas eu não tenho dinheiro, mas pelo menos eu vou levar um dinheirinho só para ficar umas 2 semanas para fazer um reconhecimento, para ver mais para o futuro qual região que eu vou ficar, mais lá para o norte do Amazonas, ou da região do Pará, né? Ou mais para o sul ali do Amazonas. Então eu tô querendo ir para o sul agora. Então eu tô vendo umas 2 cidades, uma Itá e uma outra cidade que fica próxima ali no sul do Amazonas, perto
de Rondônia, né? Porto Velho, que fica a 200 quilômetros, né? Humaitá. Eu tô pensando em ir pra lá, porque eu ganhei o passaporte, né? Então eu não pago o transporte. Eu posso andar o Brasil inteiro sem pagar transporte. É um benefício que eu ganhei do governo. Então eu vou aproveitar e vou dar uma olhada lá agora, porque do jeito que tá, do jeito que eu tô vivendo aqui, o dinheiro que eu tô recebendo não tá dando, porque eu tenho que pagar aluguel, água, luz eu não paguei esse mês, que eu entrei no programa lá do governo. Mas a comida que tá caro, como eu tô vivendo agora nessa situação mais tranquila, eu tô comendo melhor, né? Então eu tô gastando bastante dinheiro com comida, mas eu tô comendo fora. Ou como eu ganhei uma geladeira, ganhei uma, uma grelha que eu posso esquentar a carne, fazer um lanche, daí eu tenho usado esses artifícios para mim poder estar comendo. Então, eu tô gastando, né? Porque eu tenho que comprar, né, a matéria-prima para poder fazer aqui dentro de casa e comer. Mas a minha vida mudou um pouco, porque eu estava há 4 anos morando na rua. Só que o dinheiro não tá dando. Então a gente fica nessa expectativa, né? Se eu fico aqui, daí quando eu tiver que me enquadrar no sistema, porque agora estão falando de identidade digital, há 4 anos eu sabia que ia acontecer tudo isso, mas era uma coisa que parecia ser mais futurística. Mas, mas por incrível que pareça, nesses 4 anos, parece que passou 40 anos. Assim, estou fazendo uma comparação, uma proporção da, da, da- do avanço assim que está acontecendo muito rápido, muito instantâneo. Então parece que durante esses 4 anos que eu estava na rua, que eu estava sem meio de comunicação, sem celular, sem internet. Então eu estava vivendo aqui, mas eu estava vivendo igual na idade da pedra, porque eu estava numa barraca, só tinha a Bíblia. Daí, a partir de 2022, quando eu fui morar na rua aqui, daí eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Daí eu fui pegando o hábito, gosto. Daí eu comecei a aprender bastante coisa, lendo a Bíblia. E agora eu faço isso também, mas agora eu estou fazendo de um modo diferente. Eu pego mais a Bíblia na hora que eu vou fazer o vídeo, daí eu fico lendo e fico fazendo o vídeo. Daí eu pego outras coisas que faz parte de ensinamento de agricultura, pecuária, como cuidar de plantas, criar animais e estou introduzindo. Só que assim, eu faço os vídeos todo dia, eu criei esse hábito e ponho no canal do YouTube da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Só que assim não tá tendo muita assim, né, visualização, porque as pessoas não têm tempo para ficar assistindo vídeo de 1 hora, 2 horas, então os vídeos ficam no canal, mas ninguém vê, né? Então não tô assim me sentindo bem, né? Porque fazendo isso, porque é só um passatempo, né? Acabou virando só um passatempo para mim poder ocupar minha mente e ver como é que eu vou fazer conforme o tempo tá passando, porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que se enquadrar, que senão a gente não vai, eu não vou mais poder receber o benefício que eu recebo do governo, se eu não tiver identidade digital, tudo esses parafernato aí que o governo está implantando, que é o sistema da marca da besta, e eu não quero participar, devo ficar sem dinheiro, já não tenho dinheiro. Agora, se eu rejeitar a marca da besta, daí sim que eu vou ficar sem dinheiro mesmo. Daí eu tenho que escolher e morar lá no Amazonas, porque lá no Amazonas você não precisa de dinheiro. Eu fiquei andando 60 quilômetros numa estrada lá,
essa estrada que eu tô falando, eu não usei dinheiro para nada. Lá fiquei vários dias lá sem usar dinheiro, eu pedia comida para as pessoas e graças a Deus quase todo dia eu conseguia comer alguma coisa. Alguém me dava, mas a pessoa me dava a comida e depois me dispensava. Daí tinha que sair fora. Daí eu continuava andando. Mas eu consegui sobreviver assim, pedindo comida lá. E não era toda hora, porque muita gente não me ajudava. Eu pedia dinheiro e eles viravam a cara para mim. Só as pessoas de Deus mesmo, abençoada, que estava lá, que morava lá, via eu passando, me dava uma coisa para mim comer e depois eu comia e continuava andando, porque eles diziam que eu não ia ficar lá, né? Eu tinha que sair fora, né? Aí eles me ajudavam, então eu já tenho esse conhecimento já, porque eu vivi aquilo lá, eu passei. Então por isso que agora eu tô mostrando, eu tô relatando o que aconteceu. Então esse é um dos meios, é o único meio que a gente tem de sobreviver lá sem nenhum dinheiro, dependendo dos outros. Depois eu vou contando mais o que eu me lembro, porque o que eu não me lembro, o que aconteceu também, né? Porque eu tenho problema de memória, né? Porque eu sou doente, né? Eu não posso contar, mas o que eu me lembro eu vou contando, né? E agora eu vou fazer isso, vou começar a falar dessas coisas nos vídeos e não vou dar mais muita importância assim pro canal, para ter um tipo assim, igual todo mundo faz, né? Um, como eu posso dizer assim, um ritmo diário, né? Tem muitos canais que a pessoa, né, o dono do canal, ele vive disso, fica o dia inteiro fazendo vídeo, né? E eles têm bastante visualização, né? Mas aí eu não vou fazer isso não, né? Não tem como eu fazer isso, né? Porque ninguém tá querendo saber de nada. Então daqui vai ter a Agenda 2030 agora, que vai ser... Se teve a pandemia em 2020, a gente já viu o que aconteceu, tá vendo? Eu não sou tão maluco assim, o que eu tô falando é pertinente. Porque em 2020 fechou tudo, ficou 2 anos, tudo parado. As pessoas dentro de casa, ninguém mais estava aguentando, deu lockdown. Eu peguei minha câmera que eu tinha, minha GoPro, em 2020, saí aqui nos bairros, aqui dentro da cidade franca, filmando as lojas tudo fechadas. Nunca tinha acontecido isso. Agora eles vão vir com outras pandemias e vai ficar mais tempo fechado. Os comércios já estão tudo fechando por causa da crise. Ninguém está aguentando pagar imposto. Imagine quando eles parar o abastecimento por causa da gasolina dos caminhões, que nem aconteceu em 2018. Que parou tudo, daí ficou todo mundo desesperado. Ficou só um tempinho, acho que uns meses só parado, 1 mês ou 2 meses parado, já deu. O Brasil inteiro ficou tudo desesperado, parecia que o mundo ia acabar. E 2020 foi pior, da pandemia, ficou todo mundo dentro de casa, fechado. Agora em 2030 vai acontecer a mesma coisa, é uma agenda globalista. Quem é capitalista não pode ser cristão e quem é cristão não pode ser capitalista. Capitalismo é a marca da besta. É o sistema anticristo. O globalismo, não é só o comunismo, o socialismo. Eles querem, né? Eles usam o capitalismo e o globalismo na região ocidental. Estão usando, mas na região oriental, lá da Ásia, esses lugares, é tudo socialismo, comunismo. A gente vê, é o outro lado do mundo. Eles dividiram o mundo em duas partes e agora eles estão querendo transformar, por exemplo, a nossa região aqui das Américas em país comunista, socialista. Não que eu estou aqui argumentando sobre direita e esquerda, que eu nem gosto desses negócios políticos, nem gosto dessas abordagens geopolíticas
que todo mundo fala, eu nem conheço, nem sei falar sobre isso, mas aqui na América do Sul já tinha o comunismo, ele era implantado, não sei se ainda é, mas era implantado na Bolívia, Venezuela, Colômbia, esses países que até mesmo os norte-americanos não tinha muito controle, agora estão tendo, né? Porque eles estão querendo rachar mais o mundo, né? Vai ser o mundo da direita e da esquerda, né? Do Ocidente e do Oriente. Mas está mais para o sistema comunista socialista ser implantado no mundo inteiro do que o capitalismo e o globalismo continuar funcionando, né? Porque a gente vê também vários acontecimentos lá nos Estados Unidos, vê muita gente drogada, muita gente doente mental, muita gente obesa, alimentação natural já tá virando uma coisa assim exótica, porque todo mundo só sabe comer em fast food, todo mundo é viciado nessas coisas industrializadas, nessas alimentações. Eu mesmo, né, sou obrigada a ficar tomando Coca-Cola, comendo comida comprada de açougue, supermercado. É só isso que a gente vê aqui, né, na região onde a gente vive, né, na América do Sul, né. Em outras partes do mundo é a mesma coisa também, Europa. Só lá no Oriente Médio, lá e na Ásia, lá que eles comem animal, na Índia, na China, come animal peçonhento lá, animal que a gente não come aqui. A, a culinária, o cardápio, a comida deles lá é totalmente diferente. Eles não são capitalistas, assim, não são globalistas lá. Mas também o regime deles também é um regime também que não presta, nem o regime presta, é tudo porcaria, capitalismo, socialismo, globalismo, comunismo, é tudo uma merda mesmo. É tudo uma desgraça. Por isso que a gente tem que tô pensando em fazer isso mesmo, porque eu tô parado aqui, tô vivendo igual capitalista aqui, tô vivendo igual o sistema da besta. Não faz nada, fica o dia inteiro parado, né? Eu sou interditado, daí quem é normal, trabalha tudo aí, tem que ficar o dia inteiro aí se matando, vai falar com as pessoas nem já tem comportamento tudo doentio assim, tudo cansado, pessoa não tem tempo nem de ir no banheiro, fica o dia inteiro aí se matando para ganhar uma merreca e uma mixaria, para ganhar 10 real e os vagabundo aí, que é rico aí, que explora todo mundo aí, que estão do lado do diabo aí, ganha um monte de dinheiro. Tudo isso daí é tribulação, grande tribulação, como está escrito na Bíblia. Então eu vou ser obrigado a fazer isso, porque também Deus e Jesus quer que a gente dá a cara para bater também, não é para ficar aqui só parado, só comendo e bebendo e falando as coisas. Tem que se preparar para não cair na rede do diabo. O diabo estendeu a rede e tá todo mundo pisando na rede e caindo na cova, no buraco que o diabo lá escavou para possuir a alma das pessoas. Porque as pessoas estão tudo com a mente dominada pelo diabo. Agora com essas coisas que estão acontecendo, as pessoas vão virar antena, porque as pessoas estão com tudo, as tecnologias dentro do corpo por causa das vacinas. Eu não tomei vacina. Eu e minha mãe não tomamos, porque a minha mãe morreu na época da pandemia. Nós ficamos presos lá dentro de casa, escondido lá. Eu falei para minha mãe, eu já estava falando para ela, porque eu fiquei 10 anos estudando teologia da conspiração,
Todas essas coisas eu via pela internet. Quando entrou a pandemia, a vacinação em massa, eu comecei a rachar o bico, porque em 2014 eu já estava falando que a marca da besta era a vacinação. Daí quando entrou, as pessoas me chamavam de maluco, você é doido, você... Em 2014. E eu só falava disso. Qualquer pessoa que aparecia na minha frente, eu já falava, não toma vacina. Vacina é a marca da besta, é o 666. E as pessoas nem achavam, não, esse cara é maluco, ele tá doente. Chegou 2020, daí o doente começou a rachar o bico. Aí foi todo mundo lá, desesperado. Ai, ai, coronavírus. Ai, ai, é, você, eu vou ser contaminado. Daí tomaram tudo a picadinha do mal. Agora estão tudo com baixa imunidade. Estão tudo com tecnologia, nanotecnologia, nanobot no corpo. Eu posso ser que esteja também, porque como eu fui obrigado a tomar uns remédios de cabeça, Risperdal, Aldol, eu tomei uma injeção agora recentemente. Vai que tem a marca da besta nessa injeção, porque eu tomei e fiquei passando mal pra caramba. O médico mandou tomar, daí não tive como escapar, eu tomei. Daí, vixe, eu fiquei... Começou a me dar uma paralisia na perna. Agora eu tô morrendo de medo, mas enfim, agora já foi. Mas a minha mãe, ela morreu limpinha, porque ela não tomou nenhuma vacina. Graças a Deus. Agora todo mundo tomou essas vacinas aí da Pfizer, não sei o que, naquela época lá da pandemia, todo mundo tomou. Eu não tomei nenhuma. Agora, se essa que eu tomei do Aidol, foi a única que eu tomei agora, o ano passado, que o médico mandou tomar, porque eu faço tratamento no CAPS, né? Daí o médico mandou tomar, eu tomei. Daí, vixe Maria, no dia seguinte eu não conseguia nem andar. Eu tava no meio da rua andando, porque eu sou pobre, né? Eu não tenho carro, tá vendo? Eu não vivo dentro do sistema. Eu fui dar umas voltas, porque eu me acostumei a andar muito, que eu ando desde 2010. Já ando há 16 anos. Já andei... Teve um dia que eu andei 100 quilômetros. 100 quilômetros, 100 quilômetros de um dia para o outro. Eu saí daqui e fui para uma cidade aqui, Batatais, que fica 60, 100 quilômetros. Porque eu fui 60 para ir, 60 para voltar. Eu fui e voltei no mesmo de um dia para o outro. Tive que dormir lá no morro, passei um frio do caramba. Daí eu tava com 3 cachorros. 4 cachorros. Daí tinha 2 grandão, daí tinha um grandão, daí eu tava lá passando frio de madrugada, eu tive que abraçar o cachorro como se fosse um cobertor lá, e mesmo assim não tava aguentando frio. Porque era morador de rua. Eu fui pra lá, nem sei por que eu fui pra lá. E é assim, então, rico pra mim é uma desgraça. Esses filha da puta aí, desgraçado, esses malditos aí que tá acabando com a humanidade. Mas tá certo isso daí, porque a humanidade também, em vez de se ajuntar, de se reunir, que tem 90% do mundo é pobre, só tem pobre, em vez de se reunir e lutar contra essas desgraças, apesar que está escrito na Bíblia que Deus não quer que seja assim, né? Mas lutar no sentido assim, se Jesus Cristo morreu na cruz, a pessoa tem que acreditar. A pessoa acreditando, daí os que acreditam tem que se reunir, não ficar dividido. Que o rico, ele tá fazendo isso, ele divide as pessoas para poder escravizar e depois as pessoas trabalham para eles, eles vivendo bem bom e no conforto, e os outros que se dane. Daí eles pegam a Bíblia, falam que é cristão, que daí cria igreja para tudo quanto é lado, daí
Eles ganham dinheiro, vivem bem, e nós vivemos na pobreza, na miséria. Por quê? Porque eles já estão condenados e quer condenar a gente, quer levar a gente junto com eles para o inferno. Daí o pobre idiota, em vez de se reunir, umas 20, 30 famílias, comprar um terreno, construir as coisas, dar o dinheiro que eles têm, porque está escrito na Bíblia que a gente tem que dar o dízimo de tudo. Mas as pessoas é tudo idiota, quer. Em vez de dar, eles querem viver igual os demônios aí, os anticristos, os servos de Satanás, que vivem na idolatria do dinheiro. Por isso que eu quero sair fora, eu não quero mais ficar do lado dessa gente. Senão, eu já tô a perigo de ir junto com eles pro inferno. Se eu escolher ficar do lado deles, que eles vão ficar tudo desesperado, daí vai aceitar tudo que tá acontecendo, que é isso que Deus não permite, nem Jesus Cristo, nem Espírito Santo. E vai todo mundo colocar, já colocou. Porque agora com a tecnologia que tá todo mundo implantado, os nanorobô que tá dentro do corpo das pessoas, eles vão virar antena. Daí a irradiação, os sinais os micro-ondas. Eu tô até com uns livros técnico, acadêmico, que eu tô aqui falando sobre micro-ondas, antenas, modulação, para aprender, para ter uma ideia do que significa isso. Eu tô até para ler isso. Mas eu tô gostando de fazer assim, dentro dos vídeos, mas eu só fico fazendo vídeo para mim mesmo, porque ninguém quer saber disso, ninguém tem tempo. Então já tá todo mundo com a marca da besta, tá todo mundo condenado. Não adianta ficar fazendo boa ação, boa obra. Não é assim que você se santifica. Você se santifica fazendo isso que eu tô falando. Ir lá pro Amazonas, sair da vida desse sistema que todo mundo vive. Você sai na rua, você só vê gente com carro. Eu saio aqui na rua, ando pelos lugares, parece que eu tô andando sozinho, porque eu só vejo carro do meu lado. Todo mundo com carro. Já tá todo mundo com a marca da besta, com o sistema dentro do corpo. E o corpo é o bem mais precioso, porque está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 4. 3 ou 4, capítulo 3. Capítulo 3. Quem destruiu o corpo, que é a igreja, eu vou começar a falar isso no próximo vídeo, né? Continuar falando de novo, que eu gosto, né? E já ir treinando, né? Porque a gente tem que ir treinando assim, e repetindo várias vezes a mesma coisa. Quem destruiu o corpo, que é a igreja, corpo de Deus, corpo de Cristo, será destruído. Pronto, acabou. Então fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.